Assim seja. Boa tarde, queridos irmãos, né? Que nosso Mestre Jesus nos envolva com a sua infinita bondade nessa tarde de quinta-feira, que possamos estar aqui unidos num só pensamento, né? De amor, de harmonia. E hoje, né? Nós vamos estudar aí os capítulos 1 a 3 do livro Cristianismo e Espiritismo. Nesses capítulos do livro Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis nos traz aí uma viagem histórica, né? Ele nos traz como se fosse, ele faz para a gente uma viagem histórica em torno da origem do Evangelho. E é como se fosse uma revisão, né, de tantas coisas escritas, de tantos registros, e ele nos traz aí alguns, e aí nós temos as datas, né, se a gente for falar de data aqui, são do ano 65 a 98, depois de Cristo. Temos também, depois veio São Jerônimo, né, e nos trouxe o que nós vemos hoje na Bíblia, nos anos 300, em torno do ano 300. Então, são muitos fatos, são muitos registros, né, e que Leon Denis também aborda nesses 3 capítulos. Mas como nós vimos aí na nossa leitura da página, né, Leon Denis nos traz uma visão, né, do Evangelho real. Ele faz com que a gente perceba, né, a verdadeira, né, influência do Cristo, não só naquela época, né, não só nos registros que foram feitos em torno do Evangelho, mas também hoje, né, na nossa vida. Então, ele fala muito sobre todas as impressões que foram tidas, né, do Lucas, Mateus, mas também ele fala algo logo no início que é incrível, que Jesus não escreveu nada. Jesus, ele exemplificou, né? Eu quero crer, lendo e estudando esses capítulos, né, muita coisa vem à nossa cabeça. E uma das mais importantes é a prática. Jesus não tinha tempo, né? A gente acredita, até porque as possibilidades que existiam naquela época de escrita eram muito diferentes de hoje, né? Hoje nós estamos aqui conectados, né? E aí podendo falar para centenas de pessoas ao mesmo tempo, e o Cristo, ele precisava, né, se locomover e andar quilômetros e quilômetros para chegar em algum lugar e conseguir, né, levar a sua palavra. Então, estudando esses capítulos, a gente percebe como é importante, né, não só naquela época, mas principalmente nos dias de hoje, nós observarmos essa exemplificação. Cristo nos trouxe tantos ensinamentos, né, dentre eles a caridade, o amor, né, a simplicidade. São tantas coisas que nós podemos ver, né, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, em tantos livros deixados na Bíblia que a gente pensa hoje, né? Meu Deus, será porque ainda não entendemos? Será porque ainda não praticamos? Que eu acho que é o mais certo a se dizer, né? Porque até entender, acredito que tenhamos muitos já entendido, mas a prática desses ensinamentos, né, esse exemplo que ele nos trouxe de que nós precisamos praticar o amor, e nós precisamos levar isso longe, né, romper barreiras, e como nós estamos hoje, como eu falei aqui, né, tendo essa oportunidade no mundo de hoje de estarmos conectados e levarmos, né, tantas reflexões, eu diria, para centenas e milhares de irmãos. Olha que coisa mais linda que nós temos nas mãos. E Jesus, naquela época, não tinha, né, essa possibilidade. Então, ele teve, né, que agir rápido. Ele teve que exemplificar o que ele tinha que nos mostrar. Ele teve que realmente agir para que hoje, né, nós lendo todos esses registros, nós percebêssemos o quão importante foi, né, a passagem do Cristo, o quão importante foi para as nossas vidas, né, para a nossa evolução e para tudo mais que nós ainda, né, iremos fazer dessa vida. Então,
a gente imagina que, eu penso, né, lendo aqui, estudando, que ele não podia perder tempo. Então, por isso, ele não escreveu nada, né? Voltando lá ao que Leon Denis nos disse. Ele precisava realmente, era viajar, era levar a sua palavra, era levar os ensinamentos, era falar com o povo. E sempre, né, a gente vê aí que ele escolhia, né, as pessoas simples para passar a sua palavra. Na verdade, eu diria que ele não escolhia, mas elas, né, a aceitavam essa palavra com mais amor, com mais facilidade. E aí nós temos, eu trouxe aqui para a gente as parábolas. Porque não tem como você falar do exemplo de Cristo, não tem como a gente falar sobre tudo que ele trouxe para nós, sem citar algumas passagens, sem citar, né, os ensinamentos do amor, da caridade, da simplicidade e de tantos outros, né? Não dá para citar todos aqui, mas eu escolhi algumas passagens para que a gente pudesse refletir, meus irmãos, em torno delas. Já que nós estamos aqui, né, nessa tarde de quinta-feira, podendo juntos, né, num só pensamento, numa só vibração, refletir sobre a vida de Jesus, né, refletir sobre o Evangelho, sobre a origem, e principalmente, né, sobre o sentido oculto do Evangelho, que não é tão oculto, que na verdade nada mais é do que o amor. E aí a gente traz aqui, eu separei para a gente refletir, a passagem da mulher adúltera, né? Quando Cristo, na verdade, tira a primeira pedra, quem não tiver nenhum pecado, né? Julgamento, né? Que é tão comum hoje na nossa sociedade, principalmente porque essa ferramenta que hoje está nos dando a oportunidade de estarmos aqui reunidos, juntos, falando de Jesus, falando de tantas coisas boas, também pode, né, se utilizada de uma forma errada, gerar muitos julgamentos. E aí, Jesus nos mostra nessa passagem, né, que a gente precisa olhar para dentro de si antes de julgar e apontar o dedo para o outro. Antes de, né, acusarmos o nosso irmão de qualquer coisa que seja. Ele nos traz um ensinamento, né, nessa passagem do não julgamento, de primeiro você analisar a sua vida, porque muitas vezes, né, a gente esquece de olhar a trave que está no nosso olho, a gente esquece de tentar retirá-la, porque é muito mais fácil, e é muito mais fácil mesmo, né, a gente olhar para o lado e falar do outro, julgar o outro, sim, mas o que Cristo nos traz nessa passagem é ao contrário. Então, já que ele veio para exemplificar, já que ele veio para nos trazer o que é certo, o que representa realmente o amor, né? Eu escolhi essa passagem porque quantas vezes, meus irmãos, a gente hoje, principalmente aí, né, durante esses 7 meses, quase 8 meses de pandemia, que ficamos mais em casa, fomos obrigados a ficar mais quietos. Quantas vezes, né, a gente já não escorregou? Eu diria assim, a gente escorrega, né? O importante é a gente levantar rápido. Quantas vezes a gente não escorregou nos nossos julgamentos, né, apontando o dedo para o outro, falando dos erros do outro, mas esquecendo de olhar literalmente para dentro de nós, esquecendo de refletir, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Eu estou seguindo os ensinamentos e os exemplos de Jesus? E aí, seguindo em frente, né, também, eu peguei a parábola e a passagem do óbolo da viúva, onde, né, o Cristo nos ensina a verdadeira caridade, onde o Cristo nos mostra, né, a verdadeira caridade, onde uma mulher que tinha apenas uma moeda, né, na verdade, a gente hoje, né, analisando e interpretando, né, isso que a gente entende, ela doou seu único bem, a única coisa que ela tinha, ela doou.
Essa, né, é a verdadeira caridade que o Cristo nos traz, que o Cristo nos exemplifica, que, na verdade, nós muitas vezes falamos tanto em caridade, né? Já dizia Chico, né? Se tivessem dito que sem o Espiritismo não há salvação, eu teria seguido outro caminho, mas como me disseram que sem caridade não há salvação, estou eu aqui. Então, olha que passagem linda, né? Mas essa passagem linda, todas são maravilhosas e importantes, por isso nós precisamos estudar. Sempre que eu tenho a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, eu sempre falo da importância do estudo. E por que eu digo isso? Porque foi tão importante para mim até hoje, né? E a gente não pode parar, mas todos os estudos que foram feitos hoje por mim na minha vida, né, como espírita, diferenciam muito, né, o meu antes e depois desses cursos que a gente faz, né, e que hoje estão aí, a Lucy pode dizer melhor depois, sendo feitos online, né, e as pessoas não estão aí sem dar continuidade nos estudos. Mas, voltando aqui para a nossa... Eu sempre gosto de falar sobre os estudos, porque é muito importante que a gente tenha consciência, né, de que os ensinamentos do Cristo estão aí, mas que nós precisamos entendê-los, nós precisamos realmente internalizá-los para que a gente possa praticar num futuro, né? Ou no nosso presente, já estudando e praticando melhor ainda, né? Então, aqui, quando a gente fala do óbolo da viúva, ele nos mostra a verdadeira caridade, como eu disse, né? Ele nos mostra que nós podemos, hoje, né? Às vezes a gente fala, eu vou esperar para fazer isso, vou esperar quando eu tiver isso para fazer aquilo, eu não posso doar meu tempo, porque meu tempo é muito importante. É sim. O nosso tempo é muito importante, principalmente para quem está precisando de nós, principalmente para quem nos, né, às vezes está ali pedindo socorro e a gente na correria do dia a dia, a gente não para. Por quê? Porque nós temos as nossas metas materiais, os nossos objetivos, né, do mundo material que nos desfoca e nos tira tanto a nossa atenção que nós esquecemos, meus irmãos, né, de praticar no nosso dia a dia, às vezes, a verdadeira caridade, que é dar uma horinha do nosso tempo para um irmão que está precisando, ou dar uma horinha do nosso tempo para algum trabalho, né? São muitos os trabalhos que nos chamam, nas casas espíritas e em todos os templos, mas não, a gente sempre fala, né? Que o nosso tempo vale ouro, nosso tempo é precioso, e eu concordo, né, com isso. Concordo, nosso tempo é muito precioso, e precioso ainda mais para quem conseguir conquistar ele, né, para quem a gente conseguir o nosso olhar caridoso. Então, essa passagem fala, né, de um dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que é a verdadeira caridade. E tantas outras passagens, mas eu escolhi, dentre tantas, essa para trazer aqui, né, nessa tarde, porque eu não poderia estar falando de todas. Mas se a gente, né, ler o Evangelho, se a gente estudar, a gente vai ver muitos exemplos que nós podemos colocar em prática todos os dias e usar o nosso tempo tão valioso de uma forma bonita, de uma forma realmente valiosa, de uma forma que vai deixá-lo realmente, né, mais valioso. E aí, seguindo em frente, né, de tantos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e que estão, né, no Evangelho e que estão nos registros, que a gente, na verdade, às vezes se preocupa, como eu disse aqui, né, nós temos no início do primeiro capítulo, ele nos dá aí um resumo da história, um resumo histórico, né, de datas, de tudo, mas a gente precisa, né, na minha opinião, a gente precisa aí ver o que está por trás disso tudo, né? O que ele realmente nos exemplificou, que a gente sempre fala, em todos os estudos a gente escuta, mas que a gente precisa sempre estar repetindo, por quê? Para que possamos interiorizar isso, para que possamos realmente
compreender e praticar os ensinamentos do Mestre. E aí vem uma outra passagem que eu escolhi para a gente estar refletindo aqui hoje, que na verdade é quando, né, ele está naquele momento crucial, né, da sua vida, nos últimos momentos da sua vida, em que ele fala: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha que lindo isso, né? Diante de tudo que ele estava passando, ele ainda assim, ele nos dá o maior exemplo do amor incondicional, do amor que não interessa o que está acontecendo. A única coisa que interessa, entendeu? É o amor que ele tinha por nós e que ele tem por nós. O que importa é realmente saber que somos irmãos e que ele era o nosso irmão e trouxe tanta coisa para que hoje possamos estar aqui, eu falo aqui nessa vida, né, tentando a evolução. A cada dia, a cada encarnação, a gente consiga, né, evoluir um pouquinho, entendendo, né, essas passagens do Cristo que estão claras. Elas são muito claras. A gente não precisa hoje, né, falar assim, ele falava em parábolas, mas se a gente ler, interpretar, é fácil entender, compreender, praticar. A gente sabe que às vezes ainda não conseguimos em muitas situações, mas precisamos treinar. Eu falo que é um treino, né? A gente precisa treinar cada dia um pouquinho mais e que seja meio passo que dermos para frente e já está valendo, e meio passo que dermos para trás, mas logo já entendermos isso também já está valendo, porque nós estamos o quê? Tentando, né? O importante é que a gente não pare de tentar e que com certeza um dia nós vamos, né? Com certeza conseguir aí cada um no seu momento, né? A evolução que a gente tanto busca, né? E que a doutrina tanto nos explica. E aí, então, né, nessas reflexões nós trouxemos o quê? A questão do julgamento, né? Que foi um exemplo que ele nos deu, que está no Evangelho, do erro, enfim, de apontar o dedo para o outro, né? E esquecer de olhar para si mesmo, em vez de fazer isso, fazer isso. A caridade verdadeira, que é algo que a gente precisa ainda hoje entender, né? Que muitos ainda acreditam que a caridade é somente, não estou dizendo que não seja também, né? Mas que muitos acreditam que a caridade é somente você dar ali uma esmola, né? Um dinheiro para quem está precisando, uma comida também claro, as pessoas precisam, sim. Mas olha que maravilha, né? Junto com essa caridade, se a gente conseguir também, né, dar uma palavra amiga, né, levar uma palavra que possa confortar o irmão naquele momento que ele esteja passando, seja lá qual for, a gente, né, às vezes nem sabe, mas sabemos pelo olhar, sabemos, né, pela tristeza que com certeza ele está passando, não só pela questão da falta de comida ou da falta, né, do dinheiro de uma casa, de um lar, mas que também ele está passando por problemas emocionais, espirituais. Olha que lindo se nós conseguirmos fazer, executar esse exemplo tão valioso que Jesus nos trouxe da verdadeira caridade. E vem também aí o amor incondicional, né, que está em todas as páginas desse livro que eu falo, né, todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu falo que é o maior hospital que existe. Está aqui a resposta para tudo. Está aqui a resposta para as nossas angústias. Está aqui a resposta para esses sentimentos, né, que a gente às vezes tem e que não são tão bons em relação ao nosso irmão. Meus irmãos, a esses sentimentos que nós temos às vezes, né, e aí eu venho aqui e falo, né, lembro a passagem, né, quem nunca tiver tido que atire a primeira pedra, nós precisamos realmente entender que esses sentimentos precisam ser curados.
E está aqui no Evangelho o melhor remédio que existe para a gente fazer com que esses sentimentos a cada dia diminuam dentro do nosso coração e dentro da nossa alma. E aí, seguindo, né? Esse livro, Cristianismo e Espiritismo, ele é um livro, como todas as obras que eu tive oportunidade até hoje, aí em alguns anos, né, estudando Leon Denis agora, é um livro corajoso, porque ele é um livro que, como todas as obras de Leon Denis, né, se a gente for realmente avaliar, é um livro que nos traz alguns assuntos que ainda hoje gerariam polêmica. Mas Leon Denis fala com muito respeito de tudo, né? Leon Denis, ele sabe abordar esses assuntos polêmicos de uma forma branda, de uma forma, como eu disse, respeitosa, e que muitas vezes as pessoas nem percebem, né? As pessoas não... É como se ele falasse diferente, né? A gente não tem aquele termo, ele fala da polêmica ali, dos assuntos que geram polêmicas ainda hoje, mas ele não desrespeita ninguém, ele coloca com muito amor. E aí quando eu estou estudando para qualquer, né, tema que a gente vai aqui fazer exposição, a primeira pessoa que aprende sou eu, né, e depois para passar aqui para vocês. Mas, na verdade, eu não fico, né, eu estudo a obra e também eu vou ver vários materiais sobre aquele tema. E eu assisti, né, um vídeo em que um palestrante, se eu não me engano, Haroldo, ele disse algo que eu achei incrível, né? Ele falou o seguinte, que Leon Denis nos mostra em suas obras, né, que as ideias podem se chocar, os seres humanos não. As ideias podem ser diferentes, nós podemos ir e pensamos diferente, mas os seres humanos não precisam se chocar por isso, muito pelo contrário. Todo mundo está agregando, todo mundo pode agregar com as suas ideias, e daí sair algo melhor, né? Ele ainda falou algo mais, nós não precisamos nos chocar para discordar. Olha que lindo. Porque muitas vezes nós estamos em grupos, nós estamos, né, falando algo e que a outra pessoa às vezes não pensa daquela forma, e a gente precisa ter o quê? Respeito a isso. A gente precisa respeitar, não julgar, como nós vimos, ter amor, né? E caridade. Por quê? Porque a gente pode discordar. Ele fala o seguinte, né, nesse estudo dele, primeiro que aponta o erro, tem que ser o primeiro que levanta o dedo para tentar ajudar a melhorar. Então, se a gente aponta o erro, a gente tem que estar disposto a ajudar aquilo a mudar, né? Porque muitas vezes a gente faz o quê? A gente aponta o erro e fica na nossa, confortavelmente no nosso, né, na nossa casa, no nosso lugarzinho ali confortável, na nossa zona de conforto, sem sequer pensar como eu posso ajudar o meu irmão, então, a melhorar isso, né? Unindo as minhas ideias e as ideias dele, fazendo com que realmente, né, nós pratiquemos o amor, a caridade e o não julgamento, né? Que nós voltamos mais uma vez nessas passagens que trouxemos hoje para refletirmos juntos. Então, podemos discordar, meus irmãos, podemos, né? As ideias podem se chocar, e muitas vezes isso é até interessante, porque dessas ideias diferentes surgem as grandes transformações, mas com respeito, com amor, sem nos chocarmos, né? Sem sairmos do exemplo do Cristo. E porque a caridade, o amor, né? Todos esses exemplos que nós estudamos, não só hoje, mas todos os dias no Evangelho, quando nós abrimos, no Livro dos Espíritos, em tantas outras obras, né? A caridade, o amor são muito maiores, estão muito acima, né? Das ideias.
As ideias são nossas, humanas, agora que nós temos, achamos, né, que estamos certos, e isso é algo que cada um tem aí o seu momento de entendimento, mas os exemplos que nós temos aqui nos livros, nas obras, se estudarmos, se prestarmos atenção, com muito cuidado, nós vamos ver que estão muito acima de qualquer ideia que nós tenhamos e queiramos colocar em prática. Porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa, né, vontade prevalecer, mas não é assim que funciona, né? Principalmente quando nós temos como exemplo, né, o nosso Mestre Jesus, esse irmão que veio aqui por nós, para nos deixar, né, esses tantos ensinamentos maravilhosos que podemos hoje colocar em prática se realmente entendermos. E aí, como nós estamos falando aqui hoje sobre os registros, né, que foram construindo aí o Evangelho, eu quero trazer para vocês algo que, assim, eu achei que tem muito a ver com a nossa página de hoje aqui, que está no Livro dos Espíritos, questão 621, que nos traz onde está escrita a lei de Deus. Onde? Na consciência. Olha, se a gente pensar, né, realmente nessa resposta, e muitas vezes passa batido. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A consciência? Como assim? Na consciência. Porque é linda essa liberdade que nós temos, né? De pensarmos, de sermos, de evoluirmos, do livre-arbítrio, de tantas coisas que acontecem. Mas a nossa consciência é onde tem que estar tudo, porque aqui está registrado tudo. E muitas vezes a gente esquece, né, que existem aí alguns fatores que nos fazem, né, tem dois fatores que às vezes nos fazem esquecer um pouco dessa consciência. A memória mesmo, às vezes, eu esqueci que não podia, gente, pegar o que é do outro. Eu esqueci que não podia fazer com o outro o que eu não gostaria que fizessem comigo. Esqueci. E muitas outras vezes, o menosprezo. Eu não esqueci, não. É porque eu quero fazer isso. Eu sei que está errado, mas eu quero, enfim. São momentos, é de cada um, né? Só que realmente, se nós pensarmos onde está escrita a lei de Deus, na consciência, e nós temos essa consciência. Talvez muitas vezes não conseguimos alcançá-la, mas nós temos. E ele segue aqui, né, na 622, ele até fala, uma vez que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Ele a ele a esquecerá e menosprezará. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. E assim, né? Quem veio para nos lembrar, nos exemplificar com tantas ações, nosso mestre, né? Nosso mestre Jesus veio para nos lembrar, porque está na nossa consciência. Só que às vezes a gente não consegue alcançar. E aí vem a 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. E aí, mais uma vez, né, nós tivemos aí todas os profetas, né, nós tivemos Moisés, nós tivemos o Cristo, mais uma vez, falando, para nos lembrar o que está na nossa consciência, porque a lei de Deus está na nossa consciência. E aí, para não me alongar muito, na 623, né, ele fala, o que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e frequentemente não extraviaram pelos falsos princípios? Aqueles que não estando inspirados por Deus e que se deram por ambição uma missão que não tinham, certamente puderam transviá-los. Então, nós vemos aí, né, os falsos profetas, tantas pessoas que até hoje ainda, né, tentam aí falar
em nome do Cristo, mas sem ainda ter a consciência necessária para isso. Ainda não chegamos, né, a alcançar essa consciência. Estamos tentando, né? E aí, quando ele vem e fala qual é o caráter do verdadeiro profeta? Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Aí, se a gente for lá no Evangelho, eu não vou nem ler aqui, porque eu acredito que nosso tempo já esteja aí quase esgotando. O Homem de Bem, capítulo, vou falar para vocês aqui, para depois vocês abrirem o Evangelho e lerem, que é muita coisa. E aí vocês senta com calma, tá? Toma uma água, respira, porque o que tem aqui sobre o homem de bem é algo que nós precisamos ter muita tranquilidade para ler. Muita tranquilidade para ler várias vezes para entender, compreender e praticar. É no capítulo 17, Sede Perfeitos. No meu aqui está na página 260, o homem de bem. Por quê? Porque o homem de bem, ele tem tantas qualidades que nós precisamos ainda alcançar, né? Mas que estão aqui, nesse hospital. Como eu disse, nesse maior hospital e na farmácia também, porque os melhores remédios estão aqui. E aí, para, né, encerrarmos aqui no Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta é simples. Vede Jesus. Então, meus irmãos, quando a gente faz, né, essa viagem histórica em torno da construção do Evangelho, em torno da vida, né, e da vinda do Cristo, e de tudo que ele nos deixou, e de tudo que ele nos exemplificou, que é o mais importante, porque ele não veio só para falar, ele veio e fez. E é isso que a gente precisa alcançar na nossa consciência dia a dia. Ele não veio para falar, ele veio e fez. Ele mostrou, ele exemplificou, independentemente de todos os desafios, independentemente de tudo que ele enfrentou. Ele não desistiu de nós. E é isso que nós precisamos entender e pensarmos, né? Independentemente de datas, independentemente, né, de quando foi isso, quando foi aquilo. Nós precisamos realmente compreender o verdadeiro sentido da vinda do Cristo e o que nós podemos fazer para melhorar a nossa consciência, porque segundo no Livro dos Espíritos, né, a lei está escrita aqui na nossa consciência. E para encerrar, então, eu vou ler só rapidinho aqui o Homem de Bem, só o iniciozinho, para a gente encerrar aqui a nossa exposição de hoje em torno do livro Cristianismo e Espiritismo, um livro que realmente nos traz muitas descobertas, muitas informações importantes que leiam, né? Sempre que a gente fala aqui de algum tema e de algum livro, é importante que vocês, de repente, na internet tem, né, esse livro, quem não tiver em casa, enfim, e leiam, porque realmente é um livro que eu não conhecia bem, tá? Falo para vocês, e que realmente me deixou encantada. Então, que a gente faça aí a nossa lição de casa, né? Lendo e entendendo um pouco mais, né? Compreendendo um pouco mais do que Leon Denis traz para a gente, né? Leon Denis, esse espírito tão corajoso, né? E que fez tudo com tanto respeito, com tanto amor para deixar para nós essas palavras, né? Essas obras, e aí que a gente possa, né, realmente valorizar isso. E aí, no Evangelho, o Evangelho nos traz, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência, olha a consciência vindo aí novamente,
se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Então, meus irmãos, a gente vai, né, encerrando hoje aqui esse tema, falando sobre essa questão que a gente leu aqui no Evangelho, que a gente viu agora por último. Será que estamos fazendo pelo próximo, pelo nosso irmão, pelo outro, tudo, né? Tudo que nós gostaríamos que fosse feito por nós? Nós estamos deixando, né, de julgar o outro porque não gostaríamos de ser julgados. Nós estamos deixando, né, de apontar o dedo para o outro porque não gostamos que apontem o dedo para nós. Nós estamos sendo realmente caridosos e doando não só o que temos de material, mas também o que temos na nossa consciência, a lei de Deus. Nós estamos doando isso. Nós estamos doando os nossos talentos, né? Outra passagem, né, linda, os talentos que Deus nos dá. Nós estamos fazendo isso ou ainda estamos muito equivocados e ainda estamos aí, né, enterrando os nossos talentos? É isso que nessa tarde de quinta-feira, né, eu gostaria aí de refletir com vocês e deixar essa mensagem. Faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você. E aí sim, com certeza nós estaremos, né, pelo menos tentando dar um passo ou meio que seja em direção a esse homem que foi que é o nosso mestre, que é o nosso exemplo, que é quem traz para a gente todos os dias, quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, a certeza, né, que vale a pena estar aqui. Graças a Deus.